Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um pequeno selo norte-americano que vem fazendo alguns resgates de bandas de death metal da década de 90, principalmente da primeira metade da década de 90. E, em regra, coisas muito obscuras e que, fora das suas cenas, das suas microcenas locais, não ficaram conhecidas dentro de um underground mais amplo. Bom, a gravadora de quem eu vou falar a gravadora, ela se chama Doomed to Obscurity. Doomed to Obscurity. O próprio nome dela já invoca, né? Assim, uma coisa bem de underground, de resgate de underground. Ela começou a lançar CD, o que eles fazem são CDs, em 2022, eu acho que é o lançamento mais antigo deles, ou seja, é um selo muito recente, né? Começou a fazer lançamentos no ano passado. Eles devem ter aí, se você consultar no Discogs, por exemplo, eles devem ter aí por volta de uns entre 15 e 20, mais perto de 20 lançamentos. Eu aqui vou mostrar apenas 8 bandas e 9 CDs, porque uma das bandas tem 2. Eu não peguei todos os lançamentos deles, porque alguns dos lançamentos que eles fazem são em CDR. Isso é uma mídia que eu detesto, CDR, eu não gosto de colecionar esse negócio. Então, quando o lançamento é em CDR, não é só com a Doomed to Obscurity que acontece isso, quando o lançamento é em CDR, salvo seja uma demo, né, que o pessoal aí até um tempo atrás lançava demo em CDR, eu não pego isso na minha coleção. Bom, então, vamos lá começar a falar de alguns lançamentos da Doomed to Obscurity. O primeiro lançamento que eu vou mostrar, e eu vou também aqui adotar uma forma de apresentação que é muito comum eu fazer nos meus vídeos. Eu apresento do que eu menos gosto, do que eu achei menos relevante, para o que eu acho mais importante. Então, o primeiro que eu vou mostrar aqui, que estaria seria o que eu menos gostei desses todos, é essa banda aqui, chama Septembrist, setembrista, né? Realmente não consigo entender qual é a origem. Claro que isso aqui deve ter alguma razão de ser esse setembrista, mas eu desconheço. Enfim, a banda chama Septembrist. Vamos mostrar aqui o encartezinho. É um encarte bem simples, olha. Só tem aqui as letras por dentro. E aqui a capa e a contracapa tem a imagem das duas demos. Essa compilação é uma compilação com as duas demos deles. Bom, e o que então consiste essa compilação e o que é o Septembrist? Essa compilação deles chama Diabolic Delusions. O Septembrist foi lançado em 2022, esse compilatório aqui. O Septembrist é uma banda de Wisconsin, nos Estados Unidos. O compilatório tem as duas demos, uma demo de 94 e uma demo de 95. A demo de 94 só chama demo 94. E a demo 95 é o que dá o nome ao compilatório, é a Diabolic Delusion. E o que você ouve aqui nesse Septembrist? Na demo de 94, é uma demo bem ruim. Na realidade, a gente tem que ser honesto. Soa muito tosco e, inclusive, mal tocado. Eu tive a sensação, inclusive, de que algumas das músicas estavam assim inacabadas, sabe? Que os caras não tinham ainda concluído a música e não sei se porque não souberam como concluir ou por qualquer outra razão, eles
lançaram ela em demo dessa maneira. Dá a impressão que está incompleta, né? Faltam umas partes, você percebe que tá acontecendo uma progressão e de repente para abruptamente, né? Eu fico achando que isso não foi intencional, foi alguma coisa que os caras simplesmente não souberam como terminar a música. Eles fazem também umas tentativas de adicionar uns elementos mais melódicos, e isso até que funciona, viu? Nessas partes que eles fazem umas coisinhas mais melódicas, tentam soar um pouco menos óbvios, assim, fica mais legal. O vocal é muito ruim, é muito artificial nessa demo de 94. Depois, nessa demo de 95, que é a que dá título mesmo ao compilatório, Diabolic Delusions, a coisa melhora. Tá mais bem gravada a demo. As músicas estão mais interessantes, tem menos essa cara de coisa inacabada, de música inacabada, os climas, eu acho, estão mais bem construídos. Eles continuam investindo nesses elementos mais melódicos, que eu acho que funciona legal na música deles. Assim, nada funciona muito bem na música deles, mas dentre as coisas que eles tentam fazer, eu acho que essas partes mais... umas harmoniazinhas ou umas melodiazinhas mais brilhantes soam mais legal. Mas não são nas bases, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Não é death metal melódico. É alguma coisinha que eles tentam adicionar um certo brilho, né? Numa melodia por cima, assim, da base mais pesada da música. Nessa segunda demo de 95, eu acho que o vocal melhorou em relação à primeira demo, mas inclusive está mais dinâmico, tem uns rasgados também, uns vocais mais rasgados, mas o vocal gutural, embora tenha melhorado, está muito baixo na gravação, você não escuta direito ele. Então, assim, enfim, de uma maneira geral, essa banda aqui, uma banda assim, muito do fundo do baú, realmente, Septembrist, uma banda de death metal lá de meados dos anos 90, de Wisconsin, dos Estados Unidos, que provavelmente pouquíssima gente conhece, só mesmo gente lá da cena de Wisconsin para lembrar disso aqui, e o próprio cara que lançou da Doom to Obscurity. Mas o que eu teria para dizer assim, em regra, de uma maneira mais geral sobre essa banda, é que eles têm algumas coisas legais na intenção, mas a intenção ficou bem melhor do que o resultado ficou pobre aqui nessa banda. Mas enfim, tá aqui um lançamento da Doom to Obscurity, né? Aqui, ó, tá aqui o selo deles, Doom to Obscurity. Aqui atrás também dá para ver o selo, né? Doom to Obscurity. Então, Septembrist, compilatório das duas demos dele, uma de 94 e uma de 95, banda de Wisconsin, dos Estados Unidos. Bem passável essa aí. A segunda banda que eu vou apresentar desses lançamentos que ele fez em CD, os lançamentos, né? Eu não sei se eu concluí o que eu estava falando, o negócio do CDR, que eu não pego CDR. Eu peguei tudo que ele lançou em CD. Foram só 8 lançamentos, eu peguei os 8. Eu acho que também tem uma outra exceção, porque eu tenho a impressão que ele lançou também um CD de uma banda que não era tão antiga de death metal, já era dos anos 2000, alguma coisa. E aí também bandas assim mais muito recentes, dessa coisa da arqueologia não me interessa tanto. Para mim, coisa de arqueologia mesmo, que eu tenho fetiche, a banda tem que ser da época clássica do death metal. Então, década de 90 e de preferência, se for old school death metal, da primeira metade dos anos 90. Bom, a segunda que eu vou apresentar, que eu achei, né, subindo um pouco na escala, essa aqui já é melhor do que o Septembrist, que o Septembrist tem uma cara muito amadora. Essa aqui já tem uma cara mais profissional, é o Abominant, dos Estados Unidos, inclusive essa banda que não é tão desconhecida assim. Bom, esse compilatório chama Where Demons Dwell. O Abominant também é dos Estados Unidos, a maior parte das bandas que ele lança são dos Estados Unidos, é de Kentucky. Esse compilatório foi lançado em 2022 e ele consiste de duas sessões de gravação. Uma promo de 1994 e uma demo de 1995 chamada Never Truly Dead. Para quem aí gosta de cinema,
Never Truly Dead. É uma frase clássica do filme The Evil Dead, quando tem a narração daquele cientista, né, que os caras encontram lá as fitas, né, que estava no basement da cabana lá, né, que o cara que descobriu o Necronomicon, né, no filme, estou falando do filme, né, tem a narração dele, tem um momento que ele fala, os espíritos estão dormentes, but never truly dead. Aí ele invoca o diabo dos espíritos, né? Bom, então essa frase é do filme e ele tirou do nome da demo, inclusive tem um sampler no começo dessa demo, que é exatamente essa narração quando ele falou isso. Bom, isso aí só foi um PS sobre isso, que eu gosto muito de cinema de horror também, mas falando então do Abominant, o que a gente escuta aqui? A gente escuta um som bem genérico, com muito pouca personalidade, um som bem genérico de old school death metal americano. Não me lembra assim, não tem nenhuma banda assim muito de referência que eu falo, isso está soando muito como tal banda. Não, é assim, um som mais amorfo, mais genérico. A verdade é que é um som que não empolga muito. Você ouve, mas assim, facilmente esquece. Não chega a ser ruim, mas também não chega a ser bom. Então, assim, assim como Septembrist, se você não for aficionado, né, e colecionista dessas coisas, de death metal antigo e de relançamentos, realmente isso aqui é perfeitamente passável. Esse Abominant, deixa eu mostrar aqui também o outro lado, estão aqui as duas demos, né, a promo e a Never Truly Dead. Vamos mostrar aqui dentro. As edições que ele lança são, como se vê aqui, são numeradas. Numerada em 500, a minha é 252. Vamos dar uma olhadinha no encarte. O encarte está bem simples. Tem a foto dos caras e o que mais? E mais nada, né? Só tem a foto dos caras e as informações de onde eles gravaram, esse tipo de coisa. Não tem letra, não tem... tem uma coisa legal. Esse aqui, pelo menos, ele fez isso. Eu acho que isso faz diferença e eu gosto de relançamentos quando eu vejo que a pessoa se deu o trabalho de fazer uma bio pequena, simples, mas se preocupou em fazer uma bio. Aqui tem uma biozinho da banda. Bom, esse Abominant, na real, não é uma banda assim tão desconhecida como, por exemplo, aquele Septembrist. Inclusive, assim, tem uma longa discografia o Abominant, porque o Septembrist, por exemplo, gravou aquelas duas demos e a maioria das coisas que eu vou mostrar aqui é assim. Gravou duas demos, que é o que o cara tá lançando, e a banda sumiu. Acabou. O Abominant não. O Abominant foi uma banda que continua ativa e continua ativa até hoje, pelo que eu verifiquei por aí. Tem um monte de disco lançado, mas um monte, assim, uns 15 full lançados. Esse Abominant, nesse meio tempo, de 1994 até, se eu não me engano, eu olhei, ele tinha um disco até lançado em 2022, ano passado. Então, assim, uma longa discografia. Eu não conheço o som do Abominant desses discos. A primeira vez que eu estou ouvindo, eu já tinha ouvido esse nome, Abominant, mas o primeiro material que eu escuto é essas demos aqui que eu comprei, e assim, realmente as demos não me animaram muito. Tomara que eles tenham melhorado depois disso. E só uma última coisa a dizer, que eu estou vendo que eu fiz uma anotação aqui, eu disse que eu não me lembrava nenhuma banda em específico, né? Com exceção de um detalhe. Nessas demos, pelo menos, eles usam muito um som mais reto e mais duro, com muito pouco groove. É um death metal de muito pouco groove. E nessas batidas bem retas e duras, me lembrou muito o Paul Mazurkiewicz do Cannibal Corpse, principalmente mais no começo de carreira, quando ele era mais duro ainda. Então me lembrou um pouco aquelas levadas nas partes mais rápidas, né? Me lembrou aquelas levadas bem
duras e retas do Paul Mazurkiewicz. Bom, então esse aí foi o Abominant, fica aí o registro, que ele tem um monte de discos que você se interessar em ouvir aí. Tem aí uma vasta discografia do Abominant. Espero que eles tenham melhorado, porque aqui não era assim muito de entusiasmar o som deles. Bom, esses dois primeiros lançamentos aí foram realmente as duas coisas que eu menos gostei. O September realmente eu achei fraco, e o Abominant eu achei meio... Não cheguei a achar fraco, mas achei um som... Assim, não dá vontade de ouvir, entendeu? Não dá vontade de ouvir. Depois que você termina, você não tem a menor vontade de ouvir, de revisitar o disco. Né? Não chega a ser propriamente ruim, mas não te dá vontade de reescutá-lo. A partir de agora vão aparecer coisas melhores aqui. E a primeira coisa mais legal que aparece é esse Execration. Execration. Um dos incontáveis Execrations que já pipocaram aí pelo metal na história, né? Esse Execration aqui é o do Arizona. O que você tem aqui? Esse compilatóriozinho tem as duas demos que o Execration gravou e acabou, a banda só gravou essas duas demos. Esse compilatório foi lançado em 2023 e as duas demos que contém são: uma chama Excreting Guts, de 91, e a outra chama Meat, de 92. Nessa Excreting Guts, que é a primeira demo, a gravação tá bem ruim. A gravação bem fraca, que deixou sem peso as músicas, e assim, a execução também é complicada, é uma execução muito tosca, é muito mal tocado. Não que esse tipo de metal mais esporrento necessariamente tenha que ser bem tocado, não é esse o ponto. Mas assim, tem um limite até onde você pode aceitar, né? Que a coisa tá tão mal tocada. Senão começa a virar noisecore, vira outras coisas, né? Deixa de ser death metal. E aqui eu acho que tá assim, no limite para ser aceitável a essa primeira demo, né? Que chama Excreting Guts. A segunda demo, que chama Meat, de 92, a coisa melhora muito. Teve uma sensível melhora a banda. A gravação tá bem mais legal, você ouve bem melhor os instrumentos, mas apesar de ter uma certa nitidez maior, isso não comprometeu o peso. Na verdade, o som tá mais agressivo e mais pesado. Então, assim, o improvement da primeira para a segunda demo foi, sim, notável dessa banda aqui, do Execration. Então, assim, essa primeira demo que tá aqui, o Excreting Guts, eu acho uma demo fraca, me lembrou até um pouco, não na proposta, mas na tosquidão e na falta de inaptidão musical mesmo, lembrou um pouco o September, mas a segunda demo é realmente assim muito superior à primeira, e a segunda demo já é legal, a segunda demo já dá para curtir ouvindo, que é essa Meat, de 92. Assim, mas de uma maneira geral, eu diria que a intenção do do Execration, era tocar uma coisa assim bem porrada para a época de 91, 92. Era um death grind com influência de Impetigo, Repulsion e Zombified Preachers of Gore, nessa pegada assim. Não necessariamente uma influência, mas nessa pegada. Death grind bem porrada, mas assim, na primeira demo eles não conseguiram fazer isso. Dá pra ver que a intenção é essa, mas fracassaram, eles não conseguiram fazer esse som. E na segunda eles conseguiram não conseguiram um total sucesso, mas já conseguiram o suficiente para que você curta o que eles fizeram. Então, assim, é uma pena, na verdade, porque eles tiveram uma melhora tão grande da primeira para a segunda demo que pode ser que a terceira coisa que eles fossem gravar já fosse muito legal, né? Mas a banda acabou antes disso. Foram só essas duas demos que eles gravaram e encerraram a participação meteórica deles no mundo do metal. Aqui dentro, eu vou mostrar como é que é.
o CDzinho e aqui o... Já é um pouco mais, ó, já tem 3 painéis o CD. Vocês vão reparar que à medida que os lançamentos forem ficando mais recentes, a parte gráfica vai começar a melhorar dos lançamentos da Doom to Obscurity. E aqui tem umas letras e tudo. Né? Aqui estão as 2 demos. A capinha da Excreting Guts, que é uma demo fraca. E essa aqui, Meat, que já é uma demo promissora até. Né? Sim, não é assim, nada revolucionário, mas assim, era legal já, infelizmente. Não veio uma terceira demo, então a gente ficou sem saber se a banda realmente ia conseguir, né, se tornar uma banda legal ou não. Mas, enfim, tá aqui o registro dela. Eu acho que pela segunda demo já vale a pena ter esse compilatório. Bom, subindo, né, no grau de achar legal as coisas, né? A próxima que eu tenho para mostrar, também banda dos Estados Unidos, essa é uma banda de Illinois. O compilatório dela foi lançado em 2023. Eu estou falando do En Mortem dos Estados Unidos, de Illinois. Esse compilatório aqui é um compilatório bem longo em relação àqueles outros lá que são mais ou menos meia hora, não passa muito disso. Esse aqui é bem mais longo, tem, eu acho que quase 1 hora, ou mais até, agora eu não me lembro exatamente, mas assim, é longo esse compilatório, porque ele compila 4 demos. E o que a gente pode falar sobre o En Mortem nessas 4 demos dele? Bom, o compilatório chama Displeasure, Sorrow and Disgust, né? Lançado em 2023, como eu falei. Ele consiste de 4 demos. A primeira demo deles chama Bleeding the Storm, que é de 97. É uma demo bem bacana, eu gostei bastante dessa demo, a primeira demo deles. É muito na cola de Incantation, então você não vai achar originalidade nessa demo, bem na cola de Incantation, mas achei bem legal o som. Depois eles têm uma demo de 98 chamada Their Blood I Offer the King, que é de 98, e que infelizmente é muito mal gravada, prejudica demais a audição. Depois eles têm uma demo de 99 chamada Manifestations of Infernal Disgust, que é uma outra demo bem interessante. Não achei tão boa quanto a primeira, Bleeding the Storm, mas está perto. Então eu gostei bastante da primeira demo, de 97. Não gostei da segunda, que está muito mal gravada. E gostei bastante da terceira, que acho que não está assim, no nível da primeira, mas próximo. E depois eles gravaram uma 4ª e última demo, no ano de 2000, chamado Barbaric Displeasure. E é uma demo, não precisavam ter gravado essa demo. As composições estão bem mais fracas, e também na sonoridade também não tá legal, a gravação não tá legal, e a bateria tá soando péssima, tá muito ruim o som da bateria. Então realmente essa demo específica eu não gostei nem um pouco. E assim, é uma banda, essa aqui é uma banda engraçada, né? Porque é o seguinte, à medida que eles foram progredindo no tempo, eles foram piorando no som, pelo menos na minha opinião. O que eu mais gostei foi a primeira, depois a segunda achei muito mal gravada, a terceira achei legal, mas inferior à primeira, e a quarta achei péssima. Tanto no som quanto nas composições. E assim, até uma coisa assim, não é legal dizer isso de bandas, né? Mas assim, quando eles começaram a encontrar a personalidade deles, por exemplo, nessa última demo, eles deixaram de soar como Incantation e começaram a soar assim, um som mais mais deles, parecia mesmo, assim, sem tantas influências de outras bandas, mas isso resultou em que a banda ficou menos extrema e começou a ter soar com algumas coisas, por exemplo, na bateria, com umas coisas assim mais deslocadas do resto do som de brutal death metal. Achei muito ruim. Então, assim, era melhor para mim que eles estivessem soando mais como Incantation.
Como eu falei, esse En Mortem, ele tem a influência maior deles é Incantation, mas você também dá para ouvir um pouco de D-Side e um pouco menos dá para ouvir também de Cannibal Corpse. Esse En Mortem gravou essas 4 demos e acabou. E a julgar pela 4ª demo, realmente, para mim, não precisava ter continuado. Mas, assim, enfim, eles, num certo sentido, continuaram, porque eles só acabaram com essa banda, mas das cinzas dessa banda, ou mudaram de nome, veio uma chamada The Ever Scattered, que está nativa até hoje. Eu não ouvi, não sei como é que é o som desse The Ever Scattered, mas se o som é o que apontou a última demo, eu não me animo muito para ouvir, não. Mas assim, enfim, bom, vamos mostrar aqui o CDzinho, eu já mostrei. Aqui a contracapa com as 4 demos. Mostrar aqui dentro. Aí, ó, olha só como já mudou. Agora já tem um monte já é um booklet mesmo, com várias páginas, com cenas inclusive de cartaz, show, letras, bem mais extenso, né? À medida que os lançamentos foram se sucedendo, essa Doomed to Obscurity tá elaborando mais, fazendo coisas, né, mais esmeradas no acabamento gráfico e booklet, essas coisas mais expandidos e tal. Então, esse En Mortem, assim, das 4 demos, uma eu gostei muito, embora seja muito na cola da Incantation. Outra demo eu achei bem legal. Uma está muito prejudicada pela qualidade da gravação e uma eu achei muito ruim. Mas assim, de uma maneira geral, eu achei um disco legal. Quando eles tocam vamos dizer assim, quando eles estão tocando as músicas que eu achei legais, eu me diverti ouvindo, achei bacana. Esse En Mortem. Bom, subindo na escala, eu já apresentei então 4, agora eu vou apresentar o 5º lançamento da Doomed to Obscurity. E o 5º lançamento, sempre, né, agora ficando cada vez mais legal, é esse aqui. Também uma banda americana chamada Unearth. Unearth é uma banda do Novo México. Essa compilação foi lançada em 2023, né, portanto esse ano, bem recente. E ela compila 2 demos. Uma demo de 94, chamada Malformed Cranium, e a outra chamada Spill the Plagues, de 95. A primeira demo, a Malformed Cranium, é mais suja, é uma gravação mais maligna, assim, mais vil o som. E essa Spill the Plagues é uma demo, o som está mais polido e o som é um pouco mais complexo. Mas assim, não é uma mudança radical, não. Eu achei legais, as 2 demos eu gostei. Achei um típico old school death metal americano, me lembrou um pouco Malevolent Creation. Nada de novo, mas feito com bastante competência, esse Unearth. E olha, cara, eu diria que é uma banda que perfeitamente poderia ter sido lançada pela Relapse ou pela Nuclear Blast, e gravada pelo Scott Burns lá no Morrisound, na Flórida, naquela fase clássica. Perfeitamente podia ter sido, porque ele está bem naquele tipo de zeitgeist daquelas bandas, né? Com as ideias musicais desse Unearth são muito próximas daquelas bandas lá. Achei assim, me lembrou mais o Malevolent Creation, mas assim, em geral, uma sonoridade assim, bem do Morrisound da Flórida. Poderia perfeitamente, eu acho, ter sido gravado esse Unearth. Mas assim, a gente nunca sabe, né? Porque que algumas bandas acabam conseguindo gravar um full length e são distribuídas e acabam entrando na história, mais ou menos, do metal, e algumas outras, né, não acontece isso, né? Quais são as vicissitudes que acontecem para uma banda
ficar só na fase de demos e no underground, e outras estourarem. Quando você percebe que muitas dessas bandas que não estouraram, elas têm, assim, basicamente tanta qualidade quanto as que estouraram, né? Um pouco enigmático essas coisas, né? Acho que não tem, assim, umas explicações, às vezes é trivial, né? A banda acabou antes, né? Teve uma briga entre os integrantes, qualquer coisa assim desse tipo. Se esforçavam menos para conseguir contratos, né? Coisas assim desse tipo, às vezes, que explicam isso. Esse Enough, eu acho que era uma banda que poderia ter gravado um disco e estaria ali naquela leva, né? Daqueles discos do Embalmed Existence, do Resurrection, do Brutality, né? Eu acho que estaria aí, poderia estar junto dessas bandas aí perfeitamente, esse Unearth do Novo México. Mas isso não aconteceu e talvez, uma das razões pelas quais isso não tenha acontecido é porque as demos dele são um pouco tardias, né? 94 e 95 já era a fase que o death metal estava começando, o death metal mais old school, né? Esse típico da Flórida, por exemplo, já estava começando a decair, né? E já não estava tendo muita abertura para novas bandas, só para as bandas que já estavam mais consagradas. E nessa época o que estava começando a aparecer mais, assim, chamando mais a atenção das gravadoras, era as bandas mais brutais de death metal, né, do bruta death metal, que estavam começando, né, com esse negócio, ou então o próprio black metal, né? Talvez seja essa uma das razões pelas quais o Unearth acabou ficando aí só na fase de demos. Vamos ver aqui então o CD aqui dentro. Tem um espelho aqui com a foto dos caras. Vamos olhar também aqui rapidamente o encarte. Né? Aqui a capa. As letras. Umas artezinhas de show. As letras e aqui atrás são as duas demos que eles lançaram. A capa delas. Bem, então, esse foi o Unearth. Uma banda já que eu achei bem legal, essa aqui, bem legal. Nada revolucionário, mas assim, se tu curte aquele som lá da Flórida, gravado pelo Morris Sound, né, no Morris Sound, pelo Scott Burns, aquele tipo de coisa, curte uma Malevolent Creation, ó, esse lançamento aqui não vai decepcionar. Compilatório com as duas demos do Unearth, uma banda da qual eu jamais tinha ouvido falar, né, e ela vem do Novo México dos Estados Unidos, compilatório lançado em 2023 pela Doomed to Obscurity. Bom, agora nós já estamos chegando nas nossas últimas bandas. Como já está em meia hora aqui, eu achei até que ia dar para fazer num vídeo só, mas né, eu acabo sendo sempre um pouco prolixo demais. Eu vou dar uma pausazinha, né, mas já volto em seguida com os últimos 4 CDs. Espero vocês. Até daqui a pouco.